Muito bem-vindos ao ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte. Hoje com um convidado super especial, um cara do mercado financeiro que veio lá da Faria Lima, especialista em negócios internacionais, no mercado internacional, sócio da Farol Capital, meu amigo Gustavo Benaglia. Bem-vindo, Gustavo, aqui no ContaCast. Um prazer ter você aqui. Muito bem-vindo. E aí, meu irmão, como que você tá? Eu tô ótimo. Obrigado aqui por receber a gente, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. E estamos à disposição para a gente bater esse papo aqui e agregar valor no que a gente puder. Num tema tão importante hoje, né? Porque a gente tá vendo aí esses problemas internacionais, os nacionais, né? O governo federal aumentando o IOF, mexendo com os investimentos aí para fora do Brasil, guerra China, Estados Unidos, essa guerra comercial, né? O mundo não é um lugar simples de se viver. E cada dia que passa tá mais complexo. E aí não tem só os problemas de fora, a gente tem os nossos problemas. Eu brinco que o Brasil é muito bom em construir crises. Então a gente tem o que acontece lá fora, tem o que tem aqui dentro de casa. E a gente tem que tentar se mover aí nesse ambiente na medida do possível. Cara, eu falo muito que a gente tem as intempéries da natureza, né? Que influenciam a economia, né? Então, muito sol, muita seca mexe aí com a economia, muita chuva, né? Os alagamentos, muita geada mexe com a economia. E a economia também, num tema que você é mega especialista, quando tem guerra lá fora, Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas. Tem guerra hoje a gente pode elencar aí pelo menos aí umas 10 guerras ao longo do mundo aí acontecendo, isso tudo influenciando a economia. Isso é como a natureza, né? A economia também é influenciada por esses fatores, não é isso, Gustavo? Totalmente. Às vezes eu vejo os investidores ou as pessoas habituais do dia a dia, a gente conversando, e as pessoas têm uma sensação de que a economia é algo longe, é algo distante, é algo que não está na nossa realidade. E no final do dia não é isso. Todos nós somos atores da economia. E atuando todo dia com problemas todos os dias, não é isso? Todos nós. É sol de manhã, chuva à noite, chuva à tarde. Você tem esse sentimento? Você como um grande especialista da área, você tem mais de 10 anos, nós vamos falar daqui a pouco disso, de Farol Capital, você tem uma vida gigante aí, né? Você é especialista em assuntos internacionais, não é isso? Sim, eu sou analista de relações internacionais. Analista de relações internacionais, sabe? Você conhece muito do mercado internacional, né? Guerra, economia, dinheiro. Mas você enxerga isso no dia a dia? Não, Porque assim, ó, totalmente. a gente sabe dos grandes economistas e dos grandes players do mercado estão lá na Faria Lima. Então, vocês estão lá no mercado que quando o Haddad resolve aumentar o imposto, vocês fazem um movimento ali, ele correndo, ele muda tudo, né? Mas vocês têm esse sentimento do dia a dia da economia, da inflação que afeta os alimentos nos supermercados, do cara que quer investir e não sabe investir ainda porque ele acha que ele tem R$ 1.000 na conta e não pode, talvez, começar a fazer investimentos internacionais. Vocês têm essa noção? Você consegue ter essa sensibilidade do mercado desde a parte de baixo? Não, isso eu não tenho dúvida e eu tenho essa preocupação, né? Porque a gente está todo dia lá na Faria Lima e aquilo é uma bolha, né? A Faria Lima, ela não representa toda a diversidade que é o Brasil. Então, alguns anos atrás... Representa uma boa parte da riqueza, né, do Brasil, né? Exato. Mas o Brasil, as pessoas estão gerando riqueza todos os dias aonde elas andam. Eu fiz uma viagem não tem muito tempo e eu estive em Santa Catarina, depois eu cruzei o Paraná todo, estive no Mato Grosso do Sul. E aí, quando você vai andando, você vai percebendo o mundo. Você vai percebendo que o Brasil é um país gigante e você tem vários Brasis dentro de um único Brasil. Culturas diferentes, Cultura, né? modo de falar, a língua, o sotaque, o jeito de pensar. E aí você vai em algumas cidades e chama atenção a quantidade de riqueza que está sendo gerada. E todas essas pessoas são agentes econômicos. Somos nós tomando decisão. O que eu vou comprar? O que eu vou vender? A minha empresa? Se eu vou comer? Se eu vou beber? A minha tomada de decisão, onde eu vou investir, e muitas vezes o investimento não é só no mercado financeiro, mas o investimento no meu negócio. O cara que está lá no interior, que está ali comprando um trator, ele está investindo. E esse número reflete depois na economia. No Esse PIB. número vai refletir no PIB. Esse número vai refletir na inflação.
Se ele toma a decisão de vender, por exemplo, o milho e a soja que ele produz no mercado nacional ou no internacional, por quê? Porque ele está buscando vender ao melhor preço possível. Você sabe que eu sou articulista de economia aqui na TV da nossa região, né? Na TV Diário, que é afiliada da Rede Globo. E muitas das minhas entrevistas dos últimos anos, ela, ela esteve focada no aumento do preço dos alimentos nos supermercados. Por quê? Porque esses caras que você falou preferiram vender para fora do Brasil boa parte da produção deles, porque recebiam em dólar, né? Então, o cara precisa ganhar dinheiro. E ficava com uma produção restrita para dentro do mercado interno, onde você tinha ali uma. Você me corrige que você é o especialista aqui, né? Onde você tinha uma alta demanda para um produto, não diria escasso, mas em Na pequena verdade, produção, né? todos os bens são escassos e o capital também é escasso. A gente tem que pensar que no dia a dia, se você opta por comprar um carro, você deixa de comprar tantos outros. Se você opta por comprar uma casa, você deixa de comprar tantas outras. E dentro do seu orçamento pessoal, você precisa encaixar todas as suas despesas. Então, o dinheiro ele é limitado. As nossas decisões elas têm que ser bem pensadas. E aí, claro, existe o fator comportamental, não é só racionalidade, tudo isso a gente trabalha no nosso dia a dia junto com o nosso parceiro. Mas a gente entende, por exemplo, que quando você está tomando uma decisão de fazer uma venda da soja ou do milho ou do café, que é o exemplo recente, para Sim. fora do Brasil, porque lá você está ganhando mais. Aí a gente não pode falar que esse produtor está errado. A gente não pode falar que, poxa, É o ele que eu tá acabei de falar, equivocado, ele quer tá... ganhar, ele quer ganhar. Como todos nós queremos Sim. maximizar os nossos ganhos. Ele quer ter o lucro, né? E está sendo Quem legítimo. monta uma empresa monta para ter a maior lucratividade possível, É claro. tá certo. E está sendo legítimo e dentro das regras. O governo que precisa regular, né? Exato. O governo que precisa regular isso. Aí né? a questão qual é? Ele está vendendo para fora. E aí a gente começa a ter todos esses dados econômicos. Bom, ele está vendendo para fora porque houve uma desvalorização cambial, o dólar está valendo mais, ele recebe mais reais por cada dólar. Então, quando a gente entende essa dinâmica, você começa a entender o seguinte: esse preço do café vai aumentar, porque eu preciso pagar no Brasil a mesma coisa do que ele está recebendo lá fora. Isso vai bater na inflação, e a inflação ela vai ter consequências, por exemplo, no mercado, no alimento, e no final, na ponta, aquele contrato de aluguel que a pessoa tem, ele vai ser corrigido no ano seguinte por esse índice de inflação, onde uma das pequenas variáveis pode ser também o preço do café. Então, olha essa deixa eu dinâmica. deixa eu fazer uma provocação com você. Mas aí com isso você não concorda que uma parte do Brasil fica cada vez mais rica e uma parte cada vez mais pobre? Porque o preço aumenta da comida no supermercado e aumentou por conta disso. Estou correto ou não? A questão... Um dos fatores, um dos né? fatores. Eu acho que A gente sabe que o clima também afetou muito a economia, aumentou o preço dos alimentos, mas essa coisa de eu querer vender, que é justo para o cara lá mais para fora, porque ele vai ganhar mais dinheiro, e aí vender menos para cá, ajudou os alimentos a subirem, né? O governo que precisa regular, fazer o cara, de repente, ter um limite do que ele pode exportar e... Eu parto do seguinte Eu princípio. queria a sua opinião sobre Sim, isso. eu parto do seguinte princípio. A gente precisa... O governo precisa estar menos dentro do mercado, regular um pouco menos e dar mais espaço. Você é E dessa aí, teoria? Vamos olhar no outro lado. Na hora que você entende que esse produtor... Você é dessa teoria? O governo menos Eu intervencionista. acho que ele tem que intervir em áreas onde ou ele é competente, que na minha modesta opinião são poucas áreas, ou em áreas essenciais. Saúde, educação, segurança. Mas a economia tem que A andar... economia, claro, você tem que regular, não pode ter concentração em grandes grupos, mas você precisa ter uma dinâmica, porque a gente tem que olhar o outro lado, Robinho, é o seguinte, quando esse produtor recebe mais, ele provavelmente vai investir mais. Na hora que ele investe mais em máquina, em equipamento, em trator, ele acaba gerando uma demanda num setor de bens de capital, de máquina, de equipamento. Não, ele fomenta a economia também, aumenta o PIB, vai contratar outras sim, pessoas sim. e vai contratar pessoas qualificadas, Por isso que eu não exemplo. condeno. Por isso que eu não condeno ele vender mais, porque ele tem que ter mais lucratividade. Eu não condeno isso, Sim. porque ele tem que vender, e ele vendendo, ele vai comprar mais máquina, vai empregar mais pessoas, ele vai conseguir vender mais, vai gerar mais riqueza para o país. A única coisa é que o governo tinha que regular melhor isso, ou, né, como a gente fala, né, ter medidas mais protecionistas para a economia, para aqueles que precisam mais. Onde o Brasil tem um problema de geração de riqueza que a gente vê, e esse problema é estrutural,
está focado na baixa produtividade. O que que é a baixa produtividade? Para você ter uma ideia, um trabalhador americano, ele produz sozinho o equivalente a 4 trabalhadores brasileiros. Por quê? Um americano representa 4 brasileiros. Exato. Por quê? Porque ele consegue produzir a mesma coisa que 4 trabalhadores brasileiros, porque ele, primeiro, tem mais educação. E quando eu falo de educação, é sistema de ensino. A formação desde o início, a estrutura, então, o trabalhador né? que está mais bem formado, ele sabe manusear melhor máquinas, equipamentos, ele sabe tomar uma melhor decisão. Conhece mais tecnologia. Totalmente, tem mais acesso à tecnologia. Esse cara tem mais acesso a capital, porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos é 4,5% ao ano. Baixíssima, né? Aqui é 14% no momento atual. Aumentou um pouquinho agora, mas sempre foi baixíssima, né? Sempre foi muito mais baixa do que a nossa. Então, o acesso a capital é mais fácil. Tecnologia também. Lá nos Estados Unidos, mesmo agora com o Trump fazendo todo esse processo, lá os bens importados não têm impostos, ou a grande maioria deles. Então, uma máquina que custa $100.000, ela vai para o trabalhador a $100.000, para uma empresa. Aqui no Brasil, a máquina, quando ela entra no Brasil, ela já multiplica por 5. Então, você sai de $100.000 para 550, 600 mil reais. Só que aí você tem os tributos, os impostos. Essa máquina dobra de valor. Ela vai para 1.200.000, 1.300.000. Então, quantas empresas conseguem comprar essa máquina? Então, você tem menos acesso a melhores máquinas, você tem menos acesso a um trabalhador mais bem formado, você tem menos acesso à tecnologia, a recursos. A gente tem um problemaço, por exemplo, o produtor brasileiro de soja, ele é mais produtivo do que o americano, da porteira para dentro. Da porteira para fora é muito pior, porque as estradas são ruins, você quase não tem ferrovias. Quando você chega no porto, a carga fica ali 30, 40 dias parada, esperando para poder entrar no navio. Tudo isso são custos, e esses custos fazem a nossa produtividade ser muito pior, muito inferior. Então, por que o Brasil cresce pouco? Porque ele é pouco produtivo. E a produtividade, você precisa atacar várias coisas. Só que são coisas que não se resolvem do dia para a noite. É, estrutura, né? Você precisa fazer infraestrutura, você precisa investir em educação. Você também precisa de segurança pública. Sim. Por quê? Porque o custo de você ter roubo, assalto e segurança pública, ele impacta na formação de preço. Aí são as políticas públicas que o governo precisa investir, né? Então, onde que eu vejo que o governo tem que investir é naquilo que é de fato o essencial. A questão da regulação, ela vem num segundo plano. Se eu tiver um trabalhador mais bem educado, mais acesso a recursos e educação, mais acesso à tecnologia, máquinas e equipamentos, ele vai se tornar mais produtivo, gerar mais riqueza e a renda média, o que a gente chama de, no mercado financeiro, de renda per capita ou renda por pessoa, ela sobe substancialmente. Se a gente fala de infraestrutura, não dá nem para comparar Brasil e Estados Unidos, né? A quantidade de aeroportos, a quantidade de portos, os americanos estão num outro mundo que a gente vai demorar muito para chegar um pouco próximo. Pensa o seguinte, quantos milhões de habitantes tem na cidade de São Paulo? Eu não lembro agora o número exato. Vamos falar que na cidade de São Paulo tem 10 milhões de habitantes, 8 milhões de habitantes, mas na região metropolitana deve ter mais de 15. Sim. Tá? Eu fui para Nova York recentemente, Nova York tem 8 milhões, 8,8, quase 9 milhões de habitantes. Só ali em Nova York você tem 3 aeroportos. Você tem o JFK, você tem LaGuardia e você tem o Newark, que está ali em New Jersey, né? Mas é ao lado. Olha a infraestrutura de mobilidade que você tem para pessoas entrarem e sair. Olha a facilidade que você tem de produtos, bens e mercadorias. O americano pega avião como se pegasse ônibus, né? Muito fácil. Ele corre o país inteiro, tem voo toda hora. Você toma café da manhã em Nova York, almoça em Los Angeles praticamente. O cara vai e volta. volta. A gente vê isso nos filmes americanos, né? A gente acha assim, quando você começa a estudar, você vê, pô, por que tudo aquilo é possível? Que a gente, olhando, achando que não seja possível. É possível porque os caras têm uma estrutura viária ali, aviões, companhias aéreas, aeroportos, que é fenomenal, né? Não, mas deixa eu fazer outra provocação para você. Tem muita coisa para falar aqui. Eu quero falar muita coisa de investimento, mas você levantou a bola aqui. Essas ações do Trump, né, com essa guerra comercial, que primeiro ele começou com o mundo, depois ele restringiu para a China, né, que agora está afetando o Brasil com esse aumento aí do imposto lá do aço, né, principalmente do aço, que vai dobrar aqui para o Brasil, né, agora.
Já começou a valer, né? Sim. Começou, acho que essa semana, né? É 25%. 25%. Era 25%, foi para 50%, não é isso? E agora ele está querendo aumentar para 50%. Para 50%, exatamente. Era zero. Era zero. Era zero. Para alguns países, por exemplo, o Brasil, esse imposto subiu pouco. Que é 10%. Mas para alguns setores específicos que eles julgam como setores estratégicos, subiu para 25% e provavelmente 50%. 50%. E aí, de ontem para hoje, o Elon Musk, que era o grande aliado dele, agora está sarrafando ele, falando que está tudo errado, que a política dele econômica é toda errada, e ele defende que o plano dele estratégico de aumento aí desse plano econômico dele é um plano de ouro para a América. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você que é um especialista, um estudioso nessa geopolítica internacional. Olha, o tema é complexo, é muito grande, tem vários fatores, mas a gente pode começar o seguinte. O Trump começou isso lá no primeiro mandato dele. No primeiro mandato ele já começou nessa guerra comercial com a China. E uma coisa que as pessoas muitas vezes não têm essa percepção é que, diferente do Brasil, aqui no Brasil, quando sai um governo e entra outro governo, você tende a querer trocar tudo. Sim. Você muda até o nome do plano. Sim, tudo. Né? Então, poxa, nada que um fez presta muda tudo. E muda tudo. Nos Estados Unidos, você tem um processo de continuidade. E por incrível que pareça, o Trump ele começou a guerra comercial com a China e o Biden ele não recuou. Continuou. Ele continuou nesse processo e, inclusive, o Biden ele fez uma lei que chama Inflation Act, que é uma lei que ela foi feita para combater a inflação. Mas quando você vai dar uma estudada e aprofundar e ler essa lei, o que eles estão fazendo nessa lei? Atraindo empresas para produzirem nos Estados Unidos. Isso foi uma ideia do próprio Trump no primeiro mandato dele, né? E olha que interessante, essa ideia do Trump no primeiro mandato, ela aconteceu porque o Trump fez uma leitura muito, muito interessante. É difícil de entender isso, mas assim, o trabalhador médio americano... Foi o mote da vitória dele, Exato. né? Exato. O trabalhador médio americano, principalmente na região ali que a gente chama de Rust Belt, que são os estados ali onde você tinha muitas indústrias e elas saíram... Ficaram sem emprego. Exato. E aí esse trabalhador médio, ele sempre votou muito nos democratas, que é o partido do Biden. Só que o democrata, ele começou a falar sobre diversos outros temas legítimos, tá? Sobre a questão de igualdade, de gênero, de várias coisas. Mas esqueceram do emprego dos caras. Esqueceu o trabalho. O Trump viu isso e falou, opa, vamos falar de emprego. Esse cara quer trabalho, emprego. Aí ele até entrou com aquela coisa de acabar com o protocolo de Kyoto, voltar com a indústria lá, ver aquela briga internacional lá que ele não podia fazer aquilo, mas ele estava... O mote da vitória dele foi voltar a dar emprego pro americano raiz, pro cara que vive lá. Porque esse cara, ele teve a percepção que o emprego dele foi embora para ser produzido na China. E aí ele compra o produto chinês pronto e está sendo um emprego lá. E ele não errou, né? Exato, é um diagnóstico. E aí o que aconteceu? O Trump ele atacou essa área e ganhou no primeiro mandato assim. E essa leitura os democratas não conseguiram fazer direito. E os republicanos agora, no Trump, no segundo mandato, ele fez a mesma coisa. Os democratas não continuaram com essa leitura do Trump. Eles continuaram, mas não na mesma magnitude que o Trump entrou. Não deram a relevância. Exato. Né? Então, o que aconteceu? Porque esses trabalhadores, eles sempre foram ligados aos sindicatos. O sindicato sempre esteve próximo aos democratas. E aí o Trump conseguiu mover esse pêndulo e trazer para o lado republicano, para o lado dele. E aí qual que é o grande ponto? Inclusive, se você lembrar nessa última eleição, o estado da Pensilvânia, que é um estado extremamente importante ali... Foi onde o Trump ganhou. Você lembra que o Trump ele foi trabalhar num McDonald's? Sim. Lá, colocou o boné. Por quê? Porque ele está se colocando ao lado do trabalhador. Eu sinto a dor que você sente. Eu quero trazer o emprego de volta. Se eu não tenho quase certeza para falar, foi o estado que deu para ele Foi o estado que deu a vitória. A vitória para ele, né? Exato. A maioria dos delegados foram dali, né? Ele foi um dos estados determinantes na vitória. E que era um estado que era tecnicamente democrata, né? Sim, historicamente democrata. Nos últimos anos que a gente chama de swing state, né? Um estado que ele pendula. Mas qual que é o grande ponto? O Biden, ele continua nesse processo de controlar a inflação. O Trump começou isso antes do Covid, vamos lembrar disso. Sim. Quando veio o Covid, o que aconteceu? Alguns exemplos eles ajudam a gente a ilustrar isso. Você tinha carros nos Estados Unidos que estavam prontos na concessionária, os carros estavam prontos para serem entregues, só que se o consumidor fosse tirar esse carro da concessionária, não ia funcionar, por exemplo, o limpador de para-brisa automático. Ou aquela que a gente gira no carro e ele acende a luz sozinho. Faltava o chip. Faltava o chip. Que e o chip é produzido aonde? Só tinha o chinês, tinha o chip. Lá em Taiwan. Então, eles entenderam
que aquilo que o Trump trouxe no primeiro mandato, que parecia algo um pouco lunático até da cabeça dele, realmente aconteceu na Covid, na pandemia. Então você precisava que uma certa parte dessa produção estivesse dentro dos Estados Unidos. Isso trouxe vulnerabilidade à economia americana. Então o Biden veio nessa toada e continuou essa linha, e agora o Trump voltou por questões políticas, claro, ele fez uma leitura interessante, conseguiu se eleger, e ele está forçando ainda mais. E dentro desse processo, os Estados Unidos têm um problema. Qual é o problema americano? O problema americano é os Estados Unidos, o governo gasta mais do que arrecada, igual acontece aqui no Brasil. É um governo expansionista, né? Exato. E aí você tem... só que o americano é a moeda de reserva do mundo. Todo mundo usa os dólares. Então o dinheiro volta para ele em formato de dólares. Qual é o outro problema que existe nos Estados Unidos? Baixa taxa de poupança. A população americana ela é extremamente consumista. Você tem 3, 4, 5 cartões de crédito. É ainda o maior mercado consumidor do mundo, né? Sem a menor dúvida. Se você pegar a grande maioria dos produtos, o mercado americano é o maior mercado consumidor do mundo de vários produtos. Não, você vai num supermercado dos Estados Unidos, você vai... Uma vez, numa das minhas primeiras viagens para lá, fui comprar presunto e queijo. Falei, eu quero comprar presunto e queijo no mercado. Cheguei lá, tinha 600 tipos de presuntos fatiados e 600 tipos de queijo fatiado. O cara tem tudo para você comprar, né? Sim. Você tem quantidade, você tem volume. E você tem poder de compra. Porque o trabalhador americano, você tem uma... Para você ter uma ideia, aproximadamente os números, tá? A economia brasileira, o PIB per capita, ou o que cada trabalhador consegue produzir no ano, é em torno de 10 mil dólares. O PIB per capita americano é quase 60 mil dólares. A diferença é muito grande. Sempre foi assim, né? Muito grande. Por isso que é um mercado... E você tem um mercado consumidor enorme. São quase 350 milhões de pessoas naquele país. E o governo garante educação, garante uma série de coisas que os outros países, como o Brasil, não tem, né? Então o americano tem mais dinheiro para ele gastar. Você tem mais dinheiro disponível, você tem mais poder de compra, você tem uma economia extremamente produtiva. O cara tem um emprego bom, ele compra a casa onde ele quiser. E aí ele vai no banco, hipoteca a casa e sai com a casa dele. Olha que interessante. Ele hipoteca a casa por 10 anos, hipoteticamente. Depois de 5 anos, ele já pagou uma parte desse empréstimo. Só que você concorda comigo que a casa valorizou? A casa saiu de 1 milhão de dólares para 2 milhões de dólares? Ele chega no banco e fala, olha, eu já paguei uma parte do meu financiamento e agora a casa vale 2 milhões. O banco avalia e fala, realmente, eu vou refinanciar a sua casa e colocar no seu bolso mais 500, 600 mil dólares. Então, o endividamento americano é muito alto. Sim. O americano olha e fala, bom, já que eu não preciso poupar, eu posso gastar. E aí esse gasto faz com que os Estados Unidos tenham um déficit na balança comercial. Ou seja, eles importam do mundo muito mais do que eles exportam. Onde aí você vai falar que a China conseguiu ter mais divisas. Hoje a China é mais rica do que os Estados Unidos, né? Assim, em divisas, né? Em dólares, não é isso ou não? A China é a segunda... Assim, a dívida pública americana ela ainda é detida, grande parte dela, por americanos, por investidores americanos, por fundos, né? Tem mais ou menos 25% da dívida americana que é detida por investidores estrangeiros. O maior detentor de títulos americanos, das treasuries, é o Japão. E o segundo maior é a China. Como que a China conseguiu ser detentora de tantos títulos? Ela vende para os Estados Unidos, recebe em dólares. Esses dólares que ela recebe, ela compra títulos americanos. Tá? Então, essa dinâmica fez com que o Trump olhasse e falasse, bom, a gente precisa reduzir o nosso déficit. A gente precisa importar menos e exportar mais. Em outras palavras, daqui a pouco nós vamos ficar devendo para a China, né? Exato. Nós estamos comprando e vendendo para a China. A gente compra tudo e não vende nada. E não vende nada. E vamos ficar devendo ainda para os chineses, né? Exato. A estratégia dele é essa. A leitura dele é essa. Qual que eu acho que é o grande equívoco? Então, isso que eu ia perguntar, porque essa é a leitura da defesa dele enquanto presidente, né? Mas agora vamos para a parte que você vai falar que é importante. Porque uma coisa é o diagnóstico, outra coisa é o remédio que você dá. Que muitas das vezes é impopular, né? E muitas das vezes esse remédio às vezes não é adequado. Então eu preciso entender qual é a dor, e a dor ela não está equivocada, mas o remédio não parece que foi adequado. Aonde os Estados Unidos precisaria atacar? Reduzir o gasto público, controlar as despesas,
Quando você pega a OCDE, que são os países desenvolvidos... Mas ele tentou fazer isso agora, né? Ele tentou, não sei se deu muito certo, porque aquele ministério, né? Vamos falar de secretaria ministério lá do Elon Musk, era para diminuir isso, né? Era para cortar alguns gastos, mas esses cortes ainda são pequenos. São pequenos. Para ele realmente fazer volume, você vai precisar em mexer coisas impopulares. Porque a máquina pública lá deve ser tão gigantesca. A do Brasil já é gigante, mas lá deve ser tão gigantesco que ele tem que fazer cortes durante 10, 20 anos para ele atingir alguma coisa saudável, né? Você tem que cortar em setores impopulares. Você tem que cortar no Medicare e no Medicaid, que são as ajudas da parte de hospitalar. Lá eles não têm o SUS, Aí ele foi né? cortar em faculdade, foi cortar em algumas coisas que deixou a comunidade internacional chateada, né? Exatamente. Que chateou, né? Então ele foi impopular, mas... E aonde que você tem que cortar? Você tem que fazer o governo gastar menos. Os Estados Unidos, dos países da OCDE, dos países desenvolvidos, ele é um dos que menos cobra imposto. Os Estados Unidos cobram mais ou menos 3 a 4% imposto a menos do que os países europeus. Então, eles precisam aumentar um pouquinho essa carga tributária, coisa que o Trump não quer, ele quer reduzir. Precisam cortar gastos e precisam incentivar a população americana a poupar. Não é fácil você fazer isso. Tá? Até porque nos Estados Unidos você entende contabilidade muito mais do que eu aqui, você que é o grande especialista, imagina. Mas nos Estados Unidos, o que você gasta com juros, eles chamam de deductible, ou seja, é dedutível da sua base de imposto de renda. Então eles preferem fazer dívida, porque o que você paga de juros, você abate da sua base de imposto. E se você não tem dívida, tudo que você ganha é tributado. Sim. E aí, então, há um incentivo ao endividamento e a baixa poupança. Então você tem que atacar redução de gasto público e aumento da poupança. O que eles estão fazendo? Eles querem reduzir a arrecadação, ou seja, colocar mais dinheiro no bolso das pessoas, o que levaria a mais consumo e logo a mais importações, ampliando esse déficit. E eles falam, bom, então como que a gente vai controlar isso? Vamos fazer um protecionismo. Eu não acredito que o protecionismo é algo tão interessante, porque a última vez que o mundo teve uma crise de protecionismo tão forte como essa foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, o que gestou a Segunda Guerra Mundial foi um ultranacionalismo de vários países europeus e inclusive os Estados Unidos e um excesso de protecionismo, essas tarifas. As guerras foram... A guerra comercial, depois ela virou uma guerra de fato de arma. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Só para trazer a questão histórica, porque eu acho que se a gente não entende a história, a gente não entende para onde a gente vai. Né? Pode falar. Então, se você pegar nos anos 80, os Estados Unidos passavam por algo parecido com a moeda americana extremamente a cara em relação ao resto do mundo, extremamente forte. Acho que no início do governo Ronald Reagan, do segundo governo do Ronald Reagan, Isso. eles fizeram, o secretário Baker chamou e fez o Acordo de Plaza. Então, ele chamou os países que eram aliados e fez esses países, junto com os Estados Unidos, do movimento coordenado, desvalorizar o dólar, valorizar as outras moedas, equilibrar essas compras e vendas e essas balanças comerciais, e você fez isso de maneira coordenada. O Trump agora está fazendo isso de uma maneira mais bruta. Mesmo os parceiros, ele está batendo na Europa, ele está batendo no Japão. Eu não acho hoje que seja mais bruta, mas é que antigamente, década de 80, não tinha a facilidade que a gente tem de redes sociais. Claro. Informação que sai lá agora, chega aqui instantaneamente, em 1 minuto, né? Sim. Naquela época não era, né? Então, ele acaba correndo mais rápido e acaba sendo... As medidas lá atrás foram tão impopulares como essas, né? Sim. Só que na época e ele também é um cara truculento lá. Sim. Ele é um cara truculento, né? Isso também, né? E na época houve uma coordenação. Hoje em dia, ele está fazendo mais por lado da coerção. Então, ele está fazendo mais usando o poder. E descoordenado, né? Essa coisa do Elon Musk deixar o governo um aliado, foi o cara que mais financiou ele. Foi o cara que ele deu mais voz ali no começo do mandato, deu para ele carta branca para fazer tudo. O cara que sai agora, né? Isso demonstra um pouco da descoordenação, né? E a questão política, né? Aí política sim, é uma outra seara. É uma outra seara. Mas o que eu vejo? Do ponto de vista internacional, a gente está num momento de incertezas, E aí, o que é o grande ponto? Mas finaliza para mim. Para o mundo, o que ele está fazendo... Para os Estados Unidos, entendemos. Ele está defendendo o que é dele e está tudo certo. Agora, os efeitos para o mundo,
a Europa e para... Vamos falar do Brasil, para o Brasil. Esses efeitos a curto prazo, médio prazo, eles vão ser muito danosos para a nossa economia? Eu sempre falo que depende. Por quê? Porque depende do ponto de vista e da sua posição. Para o Brasil não foi tão ruim, porque a gente taxa os Estados Unidos muito mais do que eles taxam a gente. Nosso nível de taxação médio para o americano é quase de 15%. Até que foi isso que foi essa a dor dele, né? Exato. Para ele atacar, né? Então eles estão taxando a gente em 10%. Alguns setores vão sentir mais. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador não só de minério, mas também de aço. E a gente vai sentir um pouco dessa barreira. Mas algumas empresas, e aí olha como é legal você entender e avaliar o mercado no detalhe. Algumas empresas como a Gerdau é uma empresa que ela já está nos Estados Unidos estabelecida, ela tem plantas fabris lá. Então quando você olha, vai prejudicar todo o mercado de aço, e aí você olha para a bolsa, você vê que algumas empresas a ação caiu, porque ela não vai exportar para os Estados Unidos, mas algumas empresas a ação subiu. Por quê? Porque mesmo ela não exportando, essa empresa já tem presença no território americano. E ela já está lá e vai se beneficiar disso. Então, nunca é um branco e um preto. Existem diferentes tonalidades de cinza. No mercado financeiro, a gente lida com isso todos os dias. Aonde eu vou investir? Que ativo eu vou comprar? Então, a gente vai olhar esse cenário, vai olhar o setor e vai olhar as empresas no detalhe, para a gente tomar a decisão o que comprar e o que vender. Você deu uma bela, não é nem uma introdução, você deu um belo resumo do que é o problema hoje do mundo, baseado em Estados Unidos, China e guerras. E aí, vamos agora vir para a nossa parte mais regional, para onde a gente pisa, né? Para o nosso chão do dia a dia. A Contabyte fez uma parceria com a Farol Capital, você é sócio da Farol Capital, né? Com a XP Investimentos junto com a gente. E aí, quem está assistindo a gente tem o seu dinheiro ali, tem o seu lucro, tem o seu dinheiro guardado, tem aquele que tem um pouco, tem aquele que tem médio, tem aquele que tem bastante. Agora fala para essa pessoa, para esse público que assiste a gente, que hoje investe no Brasil em CDB, via de regra, em Tesouro Selic, Tesouro IPCA, que investe na poupança, tem gente ainda que investe na poupança, né? Muita gente ainda. Porque por desconhece, tá naquela coisa ainda de ter medo, vou perder dinheiro no mercado financeiro, às vezes confunde mercado financeiro com bolsa, né? Exato. Explica para quem está assistindo a gente qual é a grande vantagem. Aí vou vender o nosso peixe, né? Claro. Qual a grande vantagem dessa nossa parceria XP, Farol e Contabyte para quem tem dinheiro e quer começar agora a investir no dinheiro americano ou de investir lá fora. Em vez de eu investir no Brasil, a vantagem do cara investir fora do Brasil. Tem vantagem? Sem dúvida. É conversa fiada que o pessoal fala ou tem eu sei que tem vantagem, mas tem cara que escuta e não acredita. Sim. Fala um pouquinho disso. Eu tenho dinheiro, quero começar a investir, eu quero começar a investir no dinheiro americano, investir em euro, quero... Vamos lá. Eu acho que é o seguinte, primeiro, a grande pergunta é, por que investir fora do Brasil? Por que investir em dólares e qualquer outra moeda? E aí eu sempre trago o exemplo. Para quem tem um pouquinho mais de estrada, vai lembrar que em 1994... Isso foi quando você me conquistou numa palestra que eu assisti sua. Essa história foi. É formidável, fenomenal. Conta aí, conta direitinho para turma. Basicamente é o seguinte, pensa você, em 1994, R$1 milhão era o equivalente a $1 milhão. Hoje, R$1 milhão não dá nem $200 mil. Mas, para quem tem $1 milhão, você tem quase R$6 milhões. Então, olha que interessante. Não adianta você investir no Brasil e ficar rico em reais e pobre em dólares, pobre em moeda forte. Então, eu faço essa analogia para poder mostrar para as pessoas o seguinte. Não adianta só ganhar dinheiro em real, porque a nossa moeda desvaloriza e quando você vai fazer uma viagem... E olha que interessante, as pessoas falam muito de viagem, tá, Robinho? Mas saiu uma pesquisa da FGV recente que, em média, 15% de tudo que nós consumimos é dolarizado. Por quê? O café, mas o café é produzido no Brasil, Gustavo. Mas é uma commodity, o preço é em dólar, se sobe lá fora, bolsa americana, reflete aqui. A carne é uma commodity dolarizada. A soja, o milho,
grande parte dos Eu alimentos. diria que tudo virou commodity, né? Pô, o celular que a gente tem, o Tudo virou celular, commodity. o tablet, a televisão, tudo tem peças que são feitas fora do Brasil. Então, mesmo que você nunca viaje para fora, mas no mínimo, ou na média, 15% de tudo que você consome tem uma influência do dólar. Ou seja, seria interessante você pensar em ter pelo menos 15% do seu patrimônio em dólares, para contrabalancear isso. Mas aí você falou da vantagem financeira. Você demonstrou que quem tinha lá em 1994 X em real, tem hoje Y em real. E quem tinha em dólar tem muito mais, ganhou muito mais dinheiro. Então você mostrou que é mais vantajoso financeiramente eu fazer isso. Agora, É importante do ponto de vista da diversificação. Por quê? Pô, Gustavo, eu vou pegar 100% do meu capital e pôr em dólares. O que você acha? Eu tenho uma certa restrição porque você vive no Brasil, eu vou em perguntar isso reais. agora. Então é assim, então financeiramente compensa. Sim. Mas é assim, qual a garantia de eu pôr meu dinheiro lá fora e eu não ter algum problema? E aí se eu for pôr meu dinheiro lá fora, a diversificação, dá esse feedback para nós também que é importante. Legal. Primeiro que eu acho que você tem que estar numa instituição séria. Eu acho que isso aqui é a parte mais importante. A Farol faz isso, né? O nosso trabalho hoje é esse, por meio, usando a XP como nossa ferramenta, como nossa base. E você é um cara que faz isso todos os dias, né? Todos os dias. Você faz isso para grandes investidores, médios. Você tem grandiosos investidores, mas você também atende médios investidores pequenos, né? Sim. Você tem A partir de R$500. Eu falo que você tem um propósito, né? Você Exato. é um cara que tem um propósito de orientar bem as pessoas. Conta um pouquinho disso. Acho que a primeira coisa é buscar uma instituição séria, né, tá? Porque muitas vezes a gente cai no conto do vigário, de fato. Poxa, investir em dólar é bom. E aí um amigo, um colega, um parente, alguém fala. Aí qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Comprar dólar e colocar na gaveta. Então, mas a gente consegue fazer isso hoje na conta Byte com a XP e com a Farol, né? Sem dúvida. Vou chegar aí nesse ponto. A pessoa fala assim, eu vou comprar então o dólar e vou colocar na gaveta. Qual é o problema, meu amigo? O dólar também tem a inflação. Então, no futuro, se você deixa aqueles dólares na gaveta, ele pode até valorizar porque o real se desvalorizou e você tem esse ganho. Mas esses dólares vão continuar. Se você compra $1.000, vai continuar $1.000 daqui a 10 anos. Mas se eu comprar o dólar. Agora, se você abre a sua conta com a gente e você investe lá diretamente numa conta nos Estados Unidos, atendendo todas as normas e regras. Aqui a gente no Brasil tem a CVM, lá existe a SEC. Aqui a gente tem o Banco Central, lá tem o Federal Reserve. Aqui a gente tem o FGC, lá você tem a CIPIC. Vamos lembrar que você você, Gustavo, você tem todas as certificações possíveis e impossíveis, Sim. mas você tem uma certificação americana que te garante ser um agente investidor lá, né? Exatamente. Então, esse trabalho a gente faz porque a gente pode fazer. Como que é o nome da sua certificação? Eu tenho o CFP, que é o Certified Financial Planner, que é uma certificação de planejamento financeiro internacional. Então, ela permite a gente fazer essa visão também internacional dos investimentos. E lá nos Estados Unidos, a gente tem a nossa equipe, o nosso time também com as certificações para poder fazer isso para nós. Porque as pessoas às vezes acham que você é só comprar lá o dólar no aplicativo e tá, não é. É mais complexo do que isso. Tem que entender que investir eu posso em até dólar, fazer isso, mas você pode até fazer. Vou perder dinheiro. E aí qual é o problema? A gente tem, por exemplo, o Brasil querendo arrecadar, o governo gasta mais do que arrecada, então ele quer arrecadar mais, e teve uma mudança na lei em 2023, a lei 14.754. Nessa mudança da lei, houve mudança de tributação também no investimento internacional. O IOF, né? Não só o IOF, a mudança na metodologia de tributar. Então, quando você investe fora, a gente precisa estar atento não só a quanto eu vou ganhar, mas quanto eu vou pagar de imposto, quais são os riscos e a sucessão. E se você vier a faltar? Porque eu brinco que só tem duas certezas. Quem vai cuidar do seu dinheiro lá? Não, quem vai cuidar não, né? E se esse você dinheiro cuida vai daqui, vir pro Brasil, né? porque Isso. você pode ter que pagar imposto nos Estados Unidos. E o imposto lá também é muito caro para quem é investidor estrangeiro. Chega a metade do que você tem lá ou não? Olha, se a gente vai falando de ativos de bolsa, né, ações, fundos imobiliários, que lá fora são chamados de REITs, de ETFs, de vários ativos, você pode ter que pagar até 40% de imposto. Quer dizer, se eu não tiver um especialista para me orientar
No que investir, como investir, eu vou perder. Vou pôr o dinheiro lá e quando for resgatar, vou perder boa parte dele. Imagina que no 1994 você mandou R$ 1 milhão para lá, Exatamente. converteu em US$ 1 milhão. Se você converteu em US$ 1 milhão e você investiu da maneira não tão adequada e você vem a faltar e quer deixar esse dinheiro para sua família, Não tem US$ 1 milhão lá. e vamos imaginar que você teve, poxa, esse US$ 1 milhão, ele virou 2 milhões, 3 milhões de dólares, porque o dinheiro rendeu em dólares. Na hora de resgatar lá, você não vai ter isso. A família vai pagar o que a gente chama de state tax, que é o equivalente ao nosso ITCMD aqui no Brasil. Você vai pagar 40% de imposto, perde quase metade do patrimônio para depois trazer aqui ou ficar com ele lá. Cara, por isso que o nosso bate-papo, eu achei interessante a gente conversar sobre isso. Você é um grande especialista e desmistificar alguns temas que são que as pessoas acham que são simples. Ah, vou investir, vou comprar nessas moedas virtuais, virtuais não, esses aplicativos de banco, etc. O cara começa a comprar ali, comprar, né? E aí o cara não tem um assessoramento, não tem uma orientação, não tem um planejador financeiro para ele que vai fazer ele pensar. Porque quando o cara... Eu imagino isso, né? Gustavo, você vai falar para mim assim, não. O cara que investe uma grana lá, ele não está investindo para retornar rápido, não é isso? Ele está investindo para garantir o futuro dele, a aposentadoria dele, né? Exatamente. Eu opto, ao invés de fazer uma previdência privada aqui, eu vou guardar meu dinheiro lá para mim. Não é, é isso ou não? Sim, uma ideia claro. É isso ou não? E você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer a previdência privada e o investimento lá, porque, alguns exemplos. Eu tenho um investidor que ele tinha o sonho de levar o filho para estudar fora. Porque ele tinha um caso na família de alguém da família dele que tinha ido e tinha sido extremamente bem sucedido quando voltou para o Brasil. Conheço casos assim. E aí ele falou, bom, eu quero que o meu filho possa estudar. Vou começar a guardar dinheiro lá. Quanto tempo tinha o filho dele? Tinha 6 meses de idade. Vou começar a pôr o dinheiro lá. Aí o que ele fez? Ele começou a investir em previdência privada aqui. Zero problema. Aí eu fiz uma conta com ele. Quanto que você vai gastar na famosa tuition, né? Que seria o valor da anualidade de uma faculdade americana. E eu não gosto de chutar baixo, tá, Robinho? Eu vou ser muito sincero com você. Eu acho que a gente tem que sonhar grande. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos olhar Harvard. Pô, vai sair mais ou menos $60 mil por ano. $60 mil por ano em 4 anos são $240 mil. Aí a grande pergunta é, ele estava investindo em reais. No dia que a gente fez a conversão, quando a gente fez isso lá atrás, o dólar estava por volta de 4. Ou seja, ele ia precisar de R$1 milhão aproximadamente para levar o filho. Só nesse período o dólar, como a gente está falando hoje, valorizou 5,60. Então mesmo que lá no final ele chegasse a R$1 milhão, na hora que ele convertesse... Não era suficiente para estudar o filho. Então o que a gente precisa fazer? Vamos fazer então essa poupança que você está fazendo em dólares. Ao invés de você mandar R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês para essa previdência em reais, vamos pegar esse dinheiro e converter em dólares e rentabilizar em dólar. E aí ele está acumulando patrimônio em dólar. Para o filho, no futuro, daqui 17 anos e meio, agora um pouco menos de tempo, estudar lá e ele ter essa tranquilidade de que ele vai conseguir prover. Então olha que interessante, vários projetos de vida podem passar por isso. Estudo do filho, você ter uma aposentadoria confortável, você poder viajar quantas vezes você quiser, ou até garantir o seu padrão de vida no Brasil. Se a gente sabe que 15% de tudo que eu consumo é dolarizado, você concorda? E aí tem uma pesquisa que a gente fez que ao redor, a moeda brasileira, o real, se desvaloriza aproximadamente todos os anos 7% em relação ao dólar. Poxa, se eu vou me aposentar daqui 30 anos, quanto a moeda vai ter desvalorizado? Cara, por isso que eu vou fazer um corte aqui, ó. Vou fazer um corte aqui para falar para quem é da região do Alto Tietê, para quem quer investir fora do país, para quem tem dinheiro e quer multiplicar isso, formar o filho fora do país, que quer comprar uma casa, né, fora do Brasil, comprar nos Estados Unidos. A gente aqui na Contabyte tem hoje toda a estrutura da Farol, da XP, para orientar pessoas como o Gustavo, que vão orientar você a fazer o quê? A colocar o seu dinheiro lá fora com a maior rentabilidade possível, com um planejamento financeiro que vai reduzir todos os impostos que seriam desnecessários se você aplicasse o dinheiro errado, e aí você vai fazer o que o Juliano fala pra gente, né? Para que você ganha dinheiro? Para realizar sonho. E tem pai que quer realizar o sonho de mandar o filho para fora do país, de ter uma casa fora do país, né? De guardar o dinheiro dele num país onde tenha menos problemas políticos, né? Então,
Se você tem sentimento, a gente tá pronto aqui na Conta Byte para receber você, para você conversar com o Gustavo, para você conversar com o Juliano, com toda a equipe da Farol, para fazer o melhor planejamento possível da sua vida. Não é, Gustavo? Exato, acho que é isso. A gente sempre entender o momento da pessoa, né? Muitas vezes vem as perguntas assim, qual o melhor ativo para comprar? Aonde eu tenho que investir? E eu sempre faço aquela resposta que eu acho que irrita todo mundo no final do dia, aquela resposta do economista que é depende. Por que depende? Porque de fato depende. Depende do seu momento de vida, dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos riscos que você corre, daquilo que você deseja. Depende do que você está passando nesse momento e daquilo que você quer realizar. Então, tudo isso vai dar pra gente munição, pra gente saber qual é o alvo que a gente precisa mirar, aonde a gente precisa focar para realizar esses desejos e esses sonhos. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão de que as coisas elas não são uma receita de bolo pronta. Ela é extremamente personalizada. O primeiro passo para o cara que quer investir lá fora. Primeiro passo, abrir a conta. Abre a conta com a gente, abre a conta na XP, manda os recursos iniciais, a gente já faz a habilitação da conta no exterior. Essa conta, Robinho, é legal falar, ela está nos Estados Unidos, o seu dinheiro está fora da jurisdição. São aquelas famosas contas Trust ou não? A Trust ela é um veículo jurídico. A gente pode ter a conta internacional na pessoa física, mas a gente pode ter no que a gente chama de PIC, ou Private Investment Company, ou uma empresa minha, que eu crio, que ela será a dona desses recursos. Para facilitar numa sucessão, para facilitar na questão fiscal e tributária, para facilitar em alguns processos. Totalmente legítimo, dentro das regras, jogando o jogo do jeito certo, dentro como tem que ser. Das conformidades da legislação brasileira e americana, do exterior, do mundo todo. Eu acho que essa parte é extremamente importante. Não, isso é fundamental. O nosso trabalho tem que ser muito sério, tem que ser muito bem feito. Sim. E aí, a gente pode ter essas empresas offshore, a gente pode ter uma trust, a gente pode ter uma LLC para cuidar de imóveis. Por que eu falei da trust? Porque assim, eu falei da trust para a gente entrar nas offshore. Exato. E o mercado, a gente sabe por conta dos escândalos de corrupção que passaram o Brasil por muitos anos, o pessoal tem medo e tem um preconceito muito grande quando fala eu preciso abrir uma conta offshore, ou quando você fala assim, abra uma conta offshore. O cara acha que está abrindo uma conta errada. Exatamente. E não é. Conta offshore é legalizada pelo governo federal, tem tributação sobre ela. É importante, fala um pouquinho sobre isso aí. Essa parte... Porque aí isso vale mais aí talvez pro empresário que tenha um volume maior de dinheiro ou não? Ou vale para todo mundo? Eu acho que assim, a gente tem alguns volumes mínimos que faz sentido a gente pensar, né? Até determinados valores, $50 mil, $100 mil. Chega muita pergunta para mim, Gustavo, sobre isso, né? Robinho, eu quero abrir uma conta offshore. Então, para aquele cara, é um corte, é outro corte. Para aquele cara que abriu uma conta offshore, que é uma conta verdadeira, que é uma conta oficial, legalizada dentro dos parâmetros das conformidades fiscais com o governo americano, com o governo brasileiro, ou que seja o governo de qualquer outro país que é permitido você ter. Tem muito nas Ilhas Caimã, tem muito no Uruguai. Fala para esse cara como é ter uma conta offshore e conta um pouquinho. Explica para o cara quais as vantagens de ter uma conta offshore fora do país. Tá, vamos lá. E quais os países que você recomendaria você ter uma conta offshore? Legal, vamos lá. De novo, tudo depende de como é o momento da pessoa, do volume de recursos. O tudo depende é fundamental, sempre, né? Sempre. Porque não tem a receita de bolo. Tudo depende. Tá chovendo? Depende. Vai ter seca? Depende. É aquela história. E a chuva é boa ou é ruim? Isso aí. Se você é produtor rural, a chuva é boa. O tudo depende é verdadeiro, faz parte do jogo, né? Por que a gente fala isso? Porque dependendo da quantidade de recursos que você tem, não faz sentido abrir uma trust, uma offshore. Os custos, né? Porque você tem os custos de manutenção dessa empresa. Seja em BVI, né, que são as Ilhas Virgens Britânicas, seja em Bahamas, seja em Cayman, seja em Ilhas Caimã. Seja aqui no Uruguai, não importa. Então, isso tem um custo. Então, dependendo do seu volume de recursos, o que você vai ganhar de rentabilidade não é o suficiente para suprir esses custos. Então, o volume de recursos, nesse caso, é importante. Mas isso não limita. Então, Gustavo, eu tenho R$1.000 para investir. Eu posso? Pode. Eu tenho R$500 para investir em dólares. Pode? Pode.
E a gente vai investir e vai estar com o seu dinheiro nos Estados Unidos, recebendo renda em dólar, mas não necessariamente numa empresa offshore. Vai estar na sua pessoa física. Não, mas por que offshore? Por que eu vou investir numa empresa offshore? A gente investe numa empresa offshore por fatores relacionados, por exemplo, à questão tributária, a facilidade de manutenção desses recursos fora, a proteção, porque se eu venho a faltar, esses recursos eu posso transmitir eles para os meus herdeiros, eu posso criar regras. Então, por exemplo, eu quero proteger os meus filhos de acessarem os meus próprios recursos. Porque imagina, Deus me livre, mas se eu venho a faltar e os meninos têm 14, 15, 16 anos, eles não estão preparados para acessar um determinado volume de recursos. Eles não têm formação e às vezes eles não estão emocionalmente prontos para isso. É o que a gente faz no planejamento sucessório de uma holding. Exatamente. Então, poxa, imagina É o mesmo sentido. O mesmo sentido. Então pensa o seguinte, poxa, eu tenho lá, ao longo de uma jornada de trabalho, $1 milhão. Cara, eu gosto de falar da forma mais simples possível. Uhum. Eu abri uma offshore, mas é a mesma coisa que eu estar constituindo uma holding. Assim, é muito parecido. Muito parecido. É muito parecido. Legal. Tem similaridades. Por que isso? Poxa, você acha que meu filho com 16 anos ele vai ter condição de assumir 3, 4, 5 milhões de dólares de patrimônio e olhar esse patrimônio e tomar a melhor decisão? Eu posso ter ali um tutor, ali um administrador nessa offshore? Eu posso criar uma regra, por exemplo, que ele só vai acessar 10% do patrimônio ao ano. Ou que ele vai acessar 1/10 desse patrimônio. Então ele vai levar no mínimo 10 anos para acessar o patrimônio inteiro e isso dá tempo para ele criar maturidade e entendimento. É o que eu falo para todo mundo aqui quando a gente vai abrir uma holding, constituir uma holding. Olha, você vai criar uma holding, fundamental são as cláusulas de administração. Uhum. Você faltou, sua esposa faltou, quem administra? Faltaram os dois, quem vai ser o administrador? Até quando seus filhos fizerem 18 anos, 21 anos, coloca uma cláusula ali também que eles só vão poder dispor desses bens depois de 3 anos. Exato. E dali para frente, meu amigo, você já morreu, sua mulher já morreu, você já foi tudo embora, o cara faz o que ele quiser do dinheiro. Mas você criou uma estrutura para proteger. Para proteger para dar tempo isso. Você protege ele dele mesmo. Dele mesmo, para ele ganhar maturidade, para ele crescer, para ele estudar, para ele entender o mercado. E aí, daí para frente, a vida vai tocar. E a gente fala, e assim, Robinho, é chato falar desse tema de ausência, mas também tem um fator. Qual é o fator? Você pode proteger a família de novos membros entrantes. Então você pode fazer uma cláusula de retroação. Você pode fazer cláusula de incomunicabilidade. A gente fala isso. Então, poxa, de repente, a sua filha ela entrou num relacionamento que não é um relacionamento saudável. Que ela esperava que era o mais saudável possível e depois descobriu que não era. E é normal acontecer. E, infelizmente, isso pode acontecer. Então, você faz com que esse patrimônio não se comunique com esse casamento. Tá vendo como é importante Ou isso? você pensa o seguinte, cara, Deus me livre, né, a gente pensar nisso, mas quantos casos existem de filhos que vão antes dos pais? Sim. E aí você pode fazer esse patrimônio voltar para a família e não se comunicar e você fazer a manutenção desse patrimônio dentro do seio familiar. Por isso, então, tá vendo que é importante? Quer dizer, o sentido de eu ter uma offshore fora do país é o mesmo sentido de eu ter uma holding dentro do país. Exato. Porra, exato. Você deu a resposta de ouro para muita gente. Não, e você facilita alguns processos, você facilita às vezes alguns impostos nos Estados Unidos, você facilita até essa questão que eu falei, de ao invés de pagar 40% de impostos em dólares nos Estados Unidos, você não paga, você faz a transmissão dos seus bens. Muitos investidores têm a famosa LLC, que é uma empresa que a gente faz quando ele está focado em comprar um imóvel. Porque também nos Estados Unidos, se você falta como investidor estrangeiro, você vai pagar muito imposto sobre um imóvel. Pô, todo mundo quer, eu quero ter uma casa em Orlando, eu quero ter uma casa em Miami, eu quero poder viajar, eu quero até poder, de repente, fazer essa casa gerar renda. Poxa, mas essa casa que gera renda, ela tem imposto nos Estados Unidos. Então, a offshore, ela vem nesse sentido de eu conseguir ajudar a estruturar uma sucessão e uma parte fiscal e tributária de maneira inteligente. Porque não é só sobre o quanto eu ganho, mas se do que você ganha, você pagar 30% de imposto, às vezes faz sentido você ganhar menos com imposto zerado. Zerado, lógico. No líquido você ganha mais. É o que eu falo aqui para todo mundo. Faturamento é pura vaidade. O que interessa é o lucro, né? Faturo 10 milhões e meu lucro é 5%. Faturo
2 milhões, meu lucro é 50%. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Gustavão, nós estamos chegando na reta final. O papo assim, ó, foi muito top, foi muito importante tudo que você falou aqui. Acho que também realçar nesse nosso bate-papo essa importância dessa nossa parceria, né? Da Farol e da Contabyte. Você é um grande especialista aí no mercado internacional, vamos falar assim, né? Do mercado americano, etc. Então, foi muito bom ter você aqui. Cara, você tem aí a sua reta final para você falar o que você quiser, suas despedidas aí. Eu quero... E falar que você vai voltar para outros para a gente falar de mais temas específicos. Uma sugestão aqui é a gente fazer um só de offshore, um só de bitcoins, de criptomoedas, né? Outro só de... Você vai sugerir os temas e a gente vai fazer para levar conteúdo bom de verdade para as pessoas tirarem da cabeça que elas não podem investir lá fora. Elas podem investir lá fora sim, e tem gente para assessorar. Principalmente aqui na região do Alto Tietê, a gente tem uma equipe preparada para atender eles. Não, eu quero primeiramente agradecer. Eu acho que esse ambiente que você cria aqui, Robinho, ele é extraordinário para a gente levar um conteúdo com qualidade, um conteúdo que eu me preocupo muito com a gente fazer a informação de um modo que não seja sensacionalista, né? Porque muitas vezes, poxa, para levar algo que vai trazer euforia ou ganância para as pessoas, mas o resultado ele é perigoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Aqui você criou um ambiente maravilhoso da gente poder discutir, trazer ideias, trazer conteúdos, levar o que realmente faz sentido para a vida das pessoas, fazer essa curadoria, como você sempre diz. Eu gosto muito dessa frase que você traz, que eu acho que é extremamente importante. Acompanhamento, né? Exclusividade e curadoria. Eu acho que isso é fundamental em todos os processos. Eu brinco que nós somos o médico do órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Sim. Né? O bolso às vezes dói mais do que uma dor de cabeça. Sim. Então, pra gente é um prazer estar aqui. Pra mim, assim, pessoalmente, é um prazer poder trazer um pouquinho de clareza, de informação e de possibilidades. Eu acho que as pessoas muitas vezes não fazem as coisas, não é porque elas não querem, é porque elas não sabem o que é possível. E na medida que você entende o que é possível de ser feito, o seu mundo abre, o seu cérebro expande e ele não vai voltar ao que era antes. Sim. Então a gente consegue, nessa nossa parceria aqui, agregar valor para as pessoas, mudar a vida das pessoas, fazer diferença no dia a dia delas. Acho que isso é fundamental. E, como o Juliano sempre fala, meu sócio, fazer as pessoas realizarem os sonhos delas. Cara, a nossa parceria é o seguinte, é para mostrar para as pessoas que não importa o tamanho delas, todo mundo pode fazer o jogo grande. Perfeito. Não é só o grande que pode fazer o jogo grande. Perfeito. O pequeno também pode jogar, que nem você falou. Perfeito. Todo mundo pode sonhar e sonhar grande. E a gente tá junto aqui para fazer as pessoas jogarem o jogo grande, não importa o tamanho. Exatamente. Meu irmão, obrigado. Obrigado. Prazer enorme você estar aqui. aqui. Você vai vir outras vezes, nós vamos falar de outros assuntos. Eu sou um cara que estudo muito finanças públicas, sou especialista na área. E você é um cara que eu tenho como uma das grandes inteligências que eu já vi por aí. Eu sou fã das suas palestras. Obrigado. Você fala de uma forma bem simples, objetiva. E você esclareceu hoje para as pessoas. Ter uma offshore é como ter uma holding fora do país. Não é a mesma coisa, mas tem similaridades, são importantes. Exato. Porque às vezes o cara acha que é uma coisa que é impossível ter, inalcançável e é muito fácil de ter. Muito cara, fácil. mais uma vez, obrigado. Prazer ter você aqui. Esse foi o ContaCast com o meu amigo Gustavo Benaglia, um especialista no mercado americano, mercado de negócios, mercado internacional. Não perca esse conteúdo, compartilha, manda para frente e vem para a Contabyte para fazer o seu investimento com o cara certo, com a equipe certa. Valeu, até lá, até mais, fiquem todos com Deus, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.